Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Quero reagir a um vídeo que um seguidor enviou do Rodrigo Silva. Não é uma perseguição às falas do Rodrigo Silva, eu tenho alguns vídeos já de reação desse pastor, arqueólogo, professor. Vários de vocês gostam dele, eu gosto também, eu sigo muitas coisas que ele fala são interessantes, mas quando ele fala da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias ou de suas crenças, ele comete vários equívocos. E porque ele é uma pessoa que está sendo muito chamada para podcast, fica muita evidência. Aí vocês me enviam e falam, vale a pena responder para esclarecer. Então não é nada contra o pastor, é só uma tentativa de esclarecimento. É um trecho de um podcast maior, mas eu assisti esses 16 minutos. E nesse trecho, na parte inicial, ele fala, respondendo a uma pergunta bem interessante sobre a igreja e suas crenças. E depois ele dá uma teorizada aí, uma viajada na maionese. Eu gosto da viajada na maionese dele, tá? Eu viajo também junto com ele, mas assim, não tem muito a ver com esclarecimento sobre a igreja. Embora a conclusão que ele chegue, eu acho que pode até ajudar a reforçar as doutrinas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Mas eu não vou tratar de assistir com vocês, de responder tudo que tem nesse vídeo, porque ficaria muito longo. Eu ainda estou me recuperando da pneumonia, então não tem como eu falar por muito tempo. Vamos assistir. O mundo que acontecia no Oriente Médio, na Europa, eu entendo que aconteceu ao mesmo tempo na Ásia, aconteceu nas Américas e tal. Como que você vê o cristianismo, ao mesmo tempo que está acontecendo ali no centro do mundo, que é na Europa, ali Roma e tal, nas Américas? Você tem não sei se dados históricos ou uma opinião do que estava acontecendo na América com relação ao cristianismo? Olha que pergunta interessante. Realmente, se a gente fica pensando como cristão na importância que tem Jesus Cristo e sua doutrina e que todo aquele que crê em Cristo vai ser salvo, imediatamente a gente pode ser levado à reflexão, peraí, existe tantos filhos de Deus em tantos lugares do mundo que nunca ouviram de Jesus Cristo, o que acontece com eles? Não vão ter oportunidade de ser salvo? Deus não ama eles? Eles não vão poder aprender sobre Jesus? E sabendo que não era fácil naquela época você ir de um continente para o outro, não existiam as grandes navegações que vão ser introduzidas bem depois pelos europeus, né? Existia sim povos talvez que migrassem, e o livro de Mórmon conta de algumas grandes navegações, mas não era algo comum. Então não tinha como Jesus Cristo estar ensinando na Palestina e alguém viajar e mandar um apóstolo na época da pregação dos apóstolos vir para as Américas. Então eles estavam isolados. E esses povos isolados, como que fica? Né? Eles não eram lembrados por Deus? Então é uma pergunta bem inteligente, uma pergunta muito interessante, e vamos ver como que o Rodrigo Silva vai responder. Olha, aqui nada, a não ser que eu fosse Mormon. Os Mormons é a única religião do ramo cristão. Alguns falam, eles não são cristãos. Eu vou deixar isso aí pro pessoal decidir, né? Porque tem alguns, assim, que eles colocam o que é cristianismo, o que é seita, o que é cristianismo, né? Eu tenho receio de rotular as pessoas, eu discordo das doutrinas, mas o rótulo sempre é complicado. Porque eu também sou considerado seita por alguns por guardar o sábado. Tem muito evangélico que não me considera irmão, tem gente que questiona que eu não sou salvo porque eu sou adventista. Então, rótulos são rótulos. Eu discordo da... Então, não somos a Igreja Mórmon, não somos os Mormons. Né? Isso é um apelido que deram, nós somos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu acho que a confusão sobre ser ou não cristão já ia ficar solucionada se as pessoas apenas nos chamassem pelo nome. É a Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele que está no nome. Ele é quem adoramos, é a Ele que nós seguimos. Uma pesquisa do Pew Center, eu até estou para fazer um vídeo falando sobre a Bíblia e tal, e nesse vídeo, enquanto eu preparava, eu achei essa pesquisa. Os membros da igreja são, segundo essa pesquisa desse instituto, os que mais estudam a Bíblia, os que mais entendem dos assuntos bíblicos.
Então, assim, nós amamos Jesus Cristo, nós estudamos sobre Ele, nós seguimos o exemplo dele, nós somos batizados em seu nome. Então, dizer que nós não somos cristãos é uma aberração. E essa questão sobre ser seita ou não ser seita, é como o Rodrigo Silva falou, as pessoas, elas chamam de seita só porque tem uma crença diferente, isso não faz sentido. Se você vê o que significa seita no dicionário, você vai ver que não dá para encaixar com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem na sua placa, além do nome de Cristo, embaixo, geralmente, visitantes são bem-vindos. Como que uma seita convida todo mundo para vir e ver, para adorar junto? Não existe isso. Uma seita tem rituais secretos, obscuros, né? Muitas vezes as pessoas acusam seita de fazer coisas satanistas, e a igreja não tem nada disso. Então essa acusação, ela é preconceituosa e ela não se aplica nem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nem aos adventistas. Eu discordo da doutrina Mormon, já li o livro de Mormon, já li Uma Pérola de Grande Preço, a história de Uma Pérola de Grande Valor. Joseph Smith Jr., tudo. Como arqueólogo, eu não vejo a sustentação do que eles dizem, mas é como a minha... Então, como arqueólogo, pode ser que ele não veja a sustentação do que nós dizemos, porque ele não entende o que nós dizemos. Ele teve a oportunidade de estudar o livro de Mormon, A Pérola de Grande Valor, a história de Joseph Smith, mas existem muitos outros livros e documentos. E até eu questiono o tipo de estudo que ele teve, porque quando ele conta em outro vídeo que eu fiz de reação, eu vou deixar aí para vocês se quiserem assistir, parece que foi um estudo muito rápido e superficial. De qualquer maneira, uma coisa é o conhecimento religioso que você pode obter e a outra é o conhecimento arqueológico, melhor dizendo, ou histórico que seja. A Scripture Central tem uma forte corrente de estudo acadêmico. É por isso que, por exemplo, nós publicamos os Know-Eyes, que são vídeos curtos falando sobre curiosidades, descobertas arqueológicas do livro de Mormon. Você pode acessar esses vídeos e vai ter um artigo onde tem mais informação, inclusive a fundamentação. Então, são artigos muito bons, no estilo acadêmico, que você pode ir e entender. E eu quero dizer para o Rodrigo Silva e para todas as pessoas que existem várias evidências arqueológicas sobre o livro de Mormon, inclusive sobre a pregação do Evangelho de Jesus Cristo no passado aqui nas Américas. Então, o livro de Mormon, ele é incrível, porque, como o próprio Rodrigo Silva vai pontuar aqui, não existe uma outra religião que afirme que havia cristianismo na América pré-ocupação europeia. Só a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então, as grandes evidências que têm surgido, a tecnologia LIDAR, que descobre as cidades e que mostra templos e que mostra rituais parecidos com o que havia entre os judeus, algumas lendas indígenas que são muito semelhantes a histórias bíblicas, enfim, tem muita evidência interessante, mas vamos ver o que ele diz. Mas é como a minha discordância do catolicismo. Eu tenho a discordância da ideia, mas a pessoa não, entendeu? Por que eu vou agora... Eu quero respeitar a igreja Mormon como eu gostaria que o Mormon respeitasse a minha igreja. Ponto. Respeito, tenho muitos amigos adventistas, mas Rodrigo Silva, próximo vídeo que você fizer, por favor, cita a igreja pelo nome. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para respeitar é citar a pessoa ou a instituição pelo nome. Igreja, ponto final, tá certo? E coexistir, né? Mas eu tenho aqui, para responder sua pergunta de maneira mais ampla, eu tenho que citar os Mormons, porque senão eu não posso ignorá-los na história. Os Mormons... Realmente não tem como ignorar os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias no que tange a história americana antes dos europeus, porque o livro de Mormon, ele traz um relato de civilizações antigas que viveram aqui nesse lugar e que adoravam a Deus. Então, quando você estuda isso, você precisa considerar, olha, tem 17 milhões de pessoas que acreditam nisso aqui. Existem várias evidências arqueológicas apontando para que isso aqui aconteceu, isso aqui é real. Então, assim, não tem como ignorar
Isso, então ele acerta ao mencionar este fato. Os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias têm uma explicação para a sua pergunta, a pergunta feita originalmente aqui pelo entrevistador. Até onde eu saiba, são o único ramo do cristianismo em que, pese os que consideram os mormons uma seita, é o único ramo que fala de Jesus e que conta uma história que, quando Nabucodonosor estava para destruir Jerusalém, né, o homem chamado Levi, ele sai... Leí, o nome dele é Leí. Ele vai cometer alguns erros aqui com os nomes dos personagens, não há nenhum problema, porque ele não está habituado a ler esses nomes e também, eu não sei quanto tempo atrás ele estudou o livro de Mórmon, né? Ele leu o livro de Mórmon, então é totalmente compreensível que ele não consiga expressar esses nomes da forma como nós, membros da igreja, expressamos. Ele sai, ele é avisado por Deus, ele sai com a família num barco, cruza os mares, cruza o oceano, chega nos Estados Unidos, na região que no futuro chamaria Estados Unidos da América. Isso é falso. Na época de Joseph Smith, isso é falso. Eu tenho um vídeo aqui que fala um pouco sobre a possível geografia do livro de Mórmon. Na época do profeta Joseph Smith, se divulgou, Oliver Cowdery acreditava, que Leí tinha chegado na costa do Chile. E depois outras teorias foram aparecendo. Não se tem uma afirmação oficial da igreja. Olha, a história do livro de Mórmon se desenvolveu principalmente nessa região. O profeta Joseph Smith, ele ficava fascinado com as descobertas que estavam começando a surgir sobre a Antiga América, mas ele nunca afirmou, foi aqui nos Estados Unidos, foi aqui no México, ou foi lá no Brasil. Não se sabe, tá? Então dizer que os membros da igreja acreditam nisso não é. Talvez exista um grupo de membros da igreja que acredite, foi aqui. Existem correntes de pensamento, assim como existe corrente de pensamento sobre tudo, né, nessa vida. Tem uma corrente majoritária que acredita numa coisa e outras minoritárias que acreditam em outras. E com relação à geografia do livro de Mórmon, apesar de várias descobertas que estão acontecendo, não dá pra gente cravar, ok, a Zarahemla foi no México, ou, sei lá, foi na Amazônia, nessa cidade embaixo da selva que descobriram agora. Então, ainda a gente não consegue fazer essa correspondência. Mas vamos continuar. E ali funda uma civilização. E essa civilização era de judeus. E quando Jesus, então, morre e ressuscita, Jesus sobe até o céu e ele vem até as Américas e ele prega para esses. Tudo está no livro de Mórmon. Aí tem... Então, não eram judeus. Eram sim do reino de Judá. Leí e sua família saíram, mas a gente sabe que eles não eram descendentes da tribo de Judá, eles eram da tribo de José, Efraim e Manassés, né? E vieram para as Américas. E eles preservaram a lei de Moisés. Então, nesse sentido, eles poderiam ser chamados de judeus. Judeus não está tão errado. E a história de Jesus Cristo aparecer nas Américas é exatamente essa. Ele ressuscita e depois aparece as outras ovelhas, conforme ele profetizou lá em João, que ele faria, né? As tábuas de Nefi, o próprio Mórmon era um dos profetas, aí o Nefi vai depois guardar as tábuas lá, até que o Joseph Smith vai encontrar e tudo mais. Então, tem as placas de Nefi, e não é Nefe que enterra, porque Nefe, esse primeiro Nefe que eu acredito que ele está mencionando, porque tem vários também no livro de Mórmon, né? Ele é o primeiro a ser apresentado, primeiro livro de Nefe, ele vive 600 anos antes de Jesus Cristo. E depois, Mórmon, quando compila isso, e é por isso que chama o livro de Mórmon, é 400 anos depois de Cristo. Então tem 1000 anos de história aí. Mas apesar dessas confusões, é como ele diz, é mais ou menos isso. Tudo mais. Esse é um resumo assim, muito simplório da doutrina Mórmon. Bota simplório nisso. Alguém até escreveu uma vez que o mormonismo é a religião mais americana de todas. Então, agora ele vai entrar num outro tema que merece a minha atenção também. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é uma igreja americana.
ela foi restaurada nos Estados Unidos, o país era bem novo, né, a construção bem recente, isso foi em 1830, quando ela foi formalmente organizada. Mas hoje a igreja tem muito mais membro fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. E existem membros em toda parte. Só aqui no Brasil é mais de 1 milhão de membros da igreja. Mesmo quando você considera o passado da igreja, quando a maior parte dos membros estavam dentro do território americano, você precisa lembrar que grande parte da comunidade era formada por imigrantes. Eles haviam mudado da Europa e vindo para os Estados Unidos e moravam lá com os santos. Então, tinha uma diversidade cultural bem grande entre os membros da igreja. A religião mais nacionalista de todas as que vivem na América é o mormonismo. Tanto é que eu gosto muito daquele seriado, embora é tudo fake ali, mas tudo bem, é entretenimento. O Trato Feito. Ah, sim, sim. É tudo fake, né? Tudo fake, né? Tudo fake. O especialista tá eu ali uso uns em case de negociação. Exatamente. Tá aliás, o cara que me ensinou, um dos grandes professores que eu tive de negociação era Mormon. Era Mormon, exatamente. Americano. E eles são muito, assim, prósperos. Não tomava café, não bebia. O estado de Utah, eu não sei hoje, mas durante um tempo, quem fundou o estado de Utah foram Mormons. O governador... Salt Lake City o maior templo deles está lá. Então... eu lembro, por que eu citei o trato? Então, tem várias coisas interessantes para falar aqui. Primeiro, né, tem coisas que são verdadeiras, os membros da igreja não tomam café, com certeza. Os membros da igreja são bem prósperos, porque nós ensinamos a autossuficiência, nós procuramos desenvolver, nós procuramos estudar. A igreja ela tem recursos, programas para que os membros eles possam progredir de um nível para outro. E acho que isso é bom, não é? Fazer. Ele diz que a igreja é muito centralizada nos Estados Unidos, como se tivesse um modo de pensar muito capitalista, muito prático. E, como falei, a igreja ela é mundial, existem manifestações culturais diferentes por toda parte, e eu não vejo... uma americanização em todos os membros da igreja pelo mundo. Na verdade, eu vejo um movimento contrário. Eu vejo a igreja se adaptando. Quando ela constrói templos, ela busca os materiais do local, os melhores materiais do local. Várias coisas no nosso manual, eles são adaptáveis. Então... Tem roupas de adoração que a gente vai, normalmente a gente vai social para a igreja, certos lugares do mundo, eles vestem uma roupa diferente, né? Lá nas ilhas do Pacífico não chama saia, eu sei que não chama saia, mas é como se fosse uma saia, eles vão para a igreja daquele jeito. Então assim, se a igreja ela fosse tão americana, ela não permitiria esse tipo de adaptação. Isso é só um exemplo, tá? Porque a gente poderia discutir isso muito mais, mas é uma pena que as pessoas elas tenham essa impressão que a igreja ela é americana, porque isso não é verdade. A igreja ela foi restaurada nos Estados Unidos, mas se tornou uma igreja mundial há muito, muito tempo atrás. Desde a década de 50, a igreja já começou a crescer e membros da igreja são maioria fora dos Estados Unidos há muito tempo. Acho que desde a década de 80, salvo engano. Eu lembro, por que eu citei o Trato Feito? Porque eu lembro que um dia eles estavam vendendo um livro de Mormon da primeira edição. Cara, era mais de $1 milhão, um negócio assim absurdo. Uhum. Então, eu não sei, eu não assisti essa série que ele tá falando, mas ele falou que é tudo fake, né? Então, o que ele tá dizendo, na verdade, é assim, o livro de Mormon é fake e eles estão vendendo a primeira edição do livro de Mormon por $1 milhão, sendo que é uma obra fictícia, uma coisa falsa. E é claro que não é falso, é verdadeiro. O livro de Mormon é a palavra de Deus. E só o fato dele estar sendo vendido a esse preço pode indicar que ele tem um valor significativo, não apenas pela idade do livro, né, que foi traduzido por Deus em 1829, mas porque tem um valor simbólico importante para muitas pessoas. E ele não fala diretamente, mas se você
vê o vídeo, você vê, ele tá falando que o livro de Mormon é uma construção, uma coisa criada, tudo fake, e que tá sendo vendido, olha que coisa absurda na opinião dele. Primeira edição do livro de Mormon, que alguém chegou lá para vender. Então você vê que o Mormon realmente o mormonismo é a religião mais nacionalista americana. Por quê? Porque os americanos têm todo um estudo sobre isso do espírito imperialista da América do Norte. Nada contra os americanos, por favor, gente. Assim como eu falei dos católicos, eu tô falando de dados apenas históricos. O americano ele é tão assim centrado no poderio da América que lá é o único país que tem futebol americano e tem um campeonato mundial de futebol americano. O World Cup, né? Eles têm uma palavra própria. Vivi nos Estados Unidos por 5 anos. Eu sei das críticas que as pessoas fazem com relação aos americanos. Mas eu quero dizer que eu amei viver lá, um povo muito bom. E que enquanto alguns americanos têm sim um desafio de percepção da realidade do mundo, porque são muito centralizados, porque realmente a América é muito boa, como eles dizem, né? América, eles nem falam América do Norte ou Estados Unidos, falam América. E é um lugar muito bom de se viver e eles merecem isso porque é um país que trabalhou para chegar aonde chegou, com a maior economia do mundo. Porém, falar e esse é o meu problema com essa fala, meu problema principal. Falar que o livro de Mormon, e é onde ele vai concluir com esse raciocínio dele, o livro de Mormon ele foi criado para justificar esse apelo emotivo que os americanos têm para com sua nação. Ou seja, a única coisa que estava faltando, o Rodrigo Silva vai concluir aqui, é colocar Jesus nos Estados Unidos, e o livro de Mormon faz isso. Mas como eu falei, Joseph Smith nunca ensinou e a igreja nunca endossou que Jesus Cristo apareceu nos Estados Unidos. Olha só, os membros da igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias consideravam os indígenas, que eles chamavam de lamanitas, como o povo de Deus. E se esforçaram para pregar e para ajudar aquelas comunidades. E isso era mal visto na época do profeta Joseph Smith. Ele também vai falar sobre a pele. Ele menciona rapidamente, diz que o livro de Mormon fala que a pele negra é uma maldição. Isso não fala no livro de Mormon. Nós acabamos de estudar o Vensegme Jacó, onde ele fala que uma maldição vai cair sobre os lamanitas, né? A maldição eles tornarem como uma pedra, significa que eles não vão receber o Espírito de Deus, que eles não vão ter a revelação e o guia, porque eles se afastaram dos profetas de Deus, e diz que eles receberam uma marca, né? E que a pele deles se tornou escura. Isso não significa pele negra. Acho que ele está confundindo com uma outra coisa que aconteceu na história da igreja, que foi a restrição do sacerdócio para membros ou pessoas que eram africanas. Mas esse é um tema complexo, tenho vários vídeos no canal sobre isso. O livro de Mormon não fala sobre isso, não justificou essa restrição. E, pelo contrário, o livro de Mormon ele fala que Deus ele se lembra de todos os povos e abençoa negros, brancos, mulheres, homens, todos são filhos de Deus, são convidados para desfrutar de suas bênçãos. Para terminar esse vídeo, eu tenho que falar como o Joseph Smith fala sobre o racismo. Joseph Smith, ele queria acabar com a escravidão o mais rápido possível. Ele se candidatou para ser presidente dos Estados Unidos e no plano de governo dele previa que a escravidão ia acabar. Os membros da igreja foram expulsos do Missouri e uma das principais razões, onde o governador disse, mate os mormons, é porque eles eram contra a escravidão. Então, mais uma vez, os membros da igreja eram diversos, a história dos Estados Unidos é complexa, principalmente a história racial dos Estados Unidos, há muita coisa para se falar sobre isso, mas dizer que Joseph Smith era racista não existe base nisso. Até eu falei para vocês que houve a restrição de membros negros africanos receberem o sacerdócio, mas não na época do profeta Joseph Smith. Joseph Smith ordenou ou conduziu a ordenação, né, permitiu que fossem ordenados homens negros. Para ele não havia restrição, na época dele não havia restrição para homens negros receber o sacerdócio. Então é injusto dizer isso, é uma falta de conhecimento que Joseph Smith era racista ou que há um grande problema na história de Joseph Smith com relação ao racismo. Pelo contrário, ele era uma pessoa que queria que isso acabasse.
a pele negra, mas tudo bem. O fato é que essa é a posição mormon. Então eu tenho que colocá-la para te responder. Como eu não acredito nela, eu sou obrigado a te dar uma outra resposta análoga. Enquanto Jesus estava sendo crucificado lá, morto, nas Américas aqui não havia nada de cristianismo. Pois é, se você não acredita no livro de Mórmon, você é obrigado a acreditar no que o Rodrigo está falando aqui. Não havia nada de cristianismo. Deus não se lembrava desses povos. Deus deixou eles passarem pela vida sem conhecerem o plano de salvação centralizado em Jesus Cristo. Mas não é isso que eu acredito e não é isso que aconteceu. Se você quiser saber o que realmente aconteceu, você precisa estudar o livro de Mórmon, você pode falar com os missionários, você pode acessar o livro de Mórmon de graça e você pode aprender como aconteceu. E eu espero que o Rodrigo Silva faça isso, que ele reflita um pouco mais das coisas que ele já estudou e que ele estude outras, porque ele está equivocado sobre alguns pontos, e ele possa receber essa resposta, porque é maravilhoso saber que Deus se lembra de todos, que ele é o pastor de toda a terra. É maravilhoso saber que várias profecias bíblicas são cumpridas no livro de Mórmon e com o surgimento do livro de Mórmon. Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Como eu falei, ele vai estender esse raciocínio até chegar a uma origem comum do Evangelho. Ele vai dizer, olha, Deus, ele tinha um Evangelho puro, mas foi se perdendo, e nós acreditamos nisso também, nessa apostasia que aconteceu e que ficou fragmentos da verdade espalhados. Mas eu acho que os pontos principais de equívoco estavam aqui no começo do vídeo e a gente falou sobre isso. Então, obrigado por assistirem. Até a próxima.